Olá, amigos do Revista Cultural. É lançado em São Paulo a biografia de São José Maria Escrivá. Veja mais detalhes no quadro Literatura em Destaque. O público lotou o auditório do Hotel Sofitel em São Paulo para conferir o esperado lançamento da editora Quadrante, a biografia de São José Maria Escrivá. A obra escrita pelo historiador Andrés Vázquez de Prada e traduzida do espanhol para o português por Emérico da Gama, conta com detalhes, em 3 volumes, a belíssima e emocionante trajetória do fundador do Opus Dei. É um livro que vale a pena ler, porque é um livro a leitura muito agradável. O autor é um eminente historiador, já tem a experiência da uma primeira edição que já foi feita também de um volume só, mas é muitíssimo agradável a leitura e não assusta. Assusta o volume de páginas, mas é uma leitura muitíssimo agradável e vale a pena ler. Por impresso 3.000 exemplares, pensamos que isso pode ser uma possível segunda edição, não sabemos se é possível, mas em princípio foram 3.000 exemplares. Zé Carlos, quem estiver interessado em adquirir essa obra que foi lançada hoje aqui e também outras obras da Quadrante, como é que deve proceder? Pode entrar em contato conosco, nosso escritório é em São Paulo, a rua Iperuígue 604, fica em Perdizes, ou também pelo telefone 3873-2270, ou então visitar o nosso site www.quadrante.com.br. Muita dificuldade na tradução dos textos? Olhem, a dificuldade é muito grande porque a maior parte dos textos que estão publicados corresponde a depoimentos íntimos, a diários que ele próprio, o fundador do Opus Dei, foi escrevendo a partir de 1930 e com muitas cartas, dezenas de milhares de cartas, e que todo esse material foi realmente posto à disposição do historiador para trazer-nos uma biografia o mais completa possível da figura de Monsenhor Escrivá. Ora bem, acontece que todo esse material, Monsenhor Escrivá não tinha nenhuma pretensão literária. Tinha apenas a pretensão de exprimir os seus sentimentos, a sua experiência de Deus, a sua experiência do conhecimento da alma humana e de um caminho que essa alma humana normal, que vive no meio do mundo, pode encontrar para chegar a Deus. Um estilo coloquial. E o estilo coloquial, para ser traduzido para o português sem perder a força, é muito difícil de ser traduzido. Por isso demorou a revisão da tradução, que foi feita por diversas pessoas. A revisão da tradução que me coube a mim, me demorou 2 anos. 3 palestras abrilhantaram ainda mais o lançamento do livro. O Monsenhor Vicente Ancona Lopes, vigário regional do Opus Dei no Brasil, realizou uma preleção sobre o livro, ilustrada com frases e fotos de São José Maria Escrivá projetadas num telão. Logo após, o professor Dante Marcelo Claramonte Galian, doutor em História da USP e diretor de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Unifesp EPM, discorreu uma palestra intitulada Por que se escrevem biografias? Tive a sorte e a felicidade de morar 6 anos com ele, de 69 a 75, que são anos especialmente densos, anos em que ele sofre muito e anos em que ele se mostra especialmente alegre. E foi algo que eu agradeço a Deus até hoje, a sorte de tê-lo conhecido pessoalmente, e pude constatar que era um homem que amava, que Deus dilatou o seu coração, e se pode dizer que essa era a grande finalidade de Deus ao escolhê-lo. A vida dele foi um grande projeto de amor, como na verdade o Opus Dei é um grande projeto de paz e de amor para toda a sociedade. Monsenhor, a tradução e o lançamento hoje da obra é um dia de festa para todos nós. Para todos nós, especialmente comemora o 30º aniversário da vinda do fundador do Opus Dei ao Brasil. São José Maria esteve aqui em 74 e o mês que vem se cumprem 30 anos da vinda dele. Para nós é um motivo de festa, coincidência com o lançamento dessa biografia. Colocar nas mãos dos leitores brasileiros um livro
fantástico, em que o autor é um profissional, um biógrafo profissional que teve muitas fontes, fez um trabalho estupendo. Eu penso que não havia forma melhor do que comemorar esse aniversário do que o lançamento desse livro. Por que as pessoas leem biografia? Eu acho que hoje isso é um fenômeno global, mundial. Isso se dá naquilo que eu colocava na minha palestra há pouco, em relação à questão da busca, seja de modelos no sentido artístico, intelectual, enfim, da mídia, seja desse aspecto, como é o caso da biografia que hoje aqui a gente trata, no aspecto espiritual. Quer dizer, as pessoas estão buscando modelos, estão buscando referenciais. Uma biografia com 3 volumes, de quase 600 páginas cada um, num primeiro momento assusta. Assusta, porém, a gente percebe dentro do que é hoje o mercado editorial e daquilo que vem ocorrendo, por exemplo, o fenômeno Harry Potter. Né? Quer dizer, eu vejo meus filhos lendo volumes também tão grandes ou maiores do que esses da biografia do Vasco de Prada e lendo em poucos dias. Então, quer dizer, isso eu acho que está sendo uma certa... voltar ao prazer da leitura. Quer dizer, livros bons são lidos, independentemente de terem 600 ou 100 páginas. O senhor que é um especialista, o senhor indica então a leitura dessa obra? Sem dúvida, mais do que indicado. Encerrando o evento, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Monsenhor Rafael Liano Cifuentes, proferiu uma conferência intitulada Encontros com São José Maria Escrivá. E nós vamos conversar agora com o Dom Rafael Cifuentes, que teve a felicidade de ter convivido com o São José Maria Escrivá. Bom, a importância dessa obra é enorme, por uma razão. É a primeira obra que tem publicado documentos íntimos da própria vida pessoal e interior de São José Maria Escrivá. E além de fazer uma biografia histórica enquadrando São José Maria no seu contexto geográfico e temporal, revela algo que inclusive nós nem sequer conhecíamos bem, que era toda, vamos dizer, o processo da sua vida interior, inclusive as suas próprias angústias. Foi um homem que foi, por assim dizer, talhado por Deus, foi burilado por Deus, e isso aparece muito claro nessas biografias, muito claro. Apesar das grandes dificuldades que ele viveu, ele também foi um homem muito otimista. Não só, sempre foi otimista. Isso é o mais extraordinário. Ele era alegre e otimista, apesar das dificuldades. Mais ainda, ele tinha uma frase que era característica dele. A alegria tem as raízes em forma de cruz. E mais ainda, ele sempre escrevia nas agendas esta frase: in laetitia nulla die sine cruce. Na alegria, nenhum dia sem cruz. Então ele sabia transformar as contrariedades diárias em sorrisos diários. Perfeito. Valeu a pena essa tertúlia hoje aqui, então, Dom Rafael? Valeu a pena as conferências que ouvimos e a tertúlia, porque para mim foi uma alegria enorme botar para fora muitas lembranças que para mim eram como marcos da minha própria vida. Isso representou para mim realmente uma satisfação, uma alegria muito grande, muito grande. O lançamento do livro O Fundador do Opus Dei, a biografia de São José Maria Escrivá, foi promovido pela editora Quadrante e contou com a colaboração do senhor Márcio Rigg, que gentilmente cedeu as dependências do Hotel Sofitel.